Deputado, tratando aqui do objetivo do podcast, conforme o Marcos falou no início, o objetivo do podcast, senhores, é expandir a consciência em relação à política, em relação ao que a gente tem dentro da política, né, Marcos? Sim. Que envolve segurança pública principalmente e forças de segurança, né? Com certeza. Nesse sentido, uma breve pesquisa que a gente fez e também recebendo muitas mensagens, tanto por e-mail, direct do Instagram, enfim, de quem acompanha aí o canal desde quando começou, alguns assuntos, eles estão sempre aí em pauta, né? Entre policiais militares ou policiais civis, enfim, dentro ali dominam o cenário, principalmente das redes sociais. Domina, né? o cenário ali das redes sociais, principalmente, né, em relação a quem fala sobre segurança pública. O primeiro assunto aí que a gente viu muito ser tratado, né? Sobre desmilitarização das polícias. Se o senhor puder explanar para nós aí como o senhor vê essa... Né? A gente vê que existe bastante controvérsia, bastante opiniões diversas. Só para não te atropelar, para quem acompanha a gente, né, e não tem conhecimento, Polícia de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, como as polícias estaduais, né, elas são militarizadas, né? Todas. Como são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? Então, forças auxiliares, exatamente, inclusive, né? Das Forças Armadas. É dentro desse sentido, né, que há um debate público aí, né, em relação a desmilitarizar e tornar as forças, então, civis. Exato. É isso? Vamos lá. Primeiro, eu sou totalmente contra a desmilitarização, em especial, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, das polícias militares. Primeiro que há uma previsão constitucional, né, de atribuições. Nós temos atribuições diferentes, né, de ordem pública e de ordem de investigação. Então, a começar pela Constituição. Segundo, os direitos, muitos direitos foram garantidos na reforma da Previdência para a Polícia Militar, que é uma força auxiliar e reserva do Exército, porque estava ligada ao militar. Se não estivesse, não estaria sob o guarda-chuva das Forças Armadas. Então, nós deixamos de perder, nós não perdemos como outras polícias, né, as civis acabaram perdendo alguns direitos por conta da parte do ser militar. Por ser força auxiliar das Forças Armadas. Exatamente. Na reforma da Previdência, as polícias militares ficaram amparadas, né, no resguardo das Forças Armadas. As polícias civis e a Polícia Federal, por exemplo, que eu faço parte, houve uma idade mínima de aposentadoria e nós, por exemplo, eu entrei com 17 anos na polícia. Eu aposentaria com 30 anos de serviço estritamente policial. Como houve a alteração, eu vou ter que pagar mais 7 anos de pedágio, mesmo tendo entrado em 1994 e cumprindo a regra do contrato lá de trás, né? Mas houve alteração da reforma da Previdência e eu vou cumprir mais 7 anos trabalhando, porque eu estou na Polícia Federal. Os policiais militares permaneceram com uma regrinha de transição, coisa mínima de O famoso pedágio. O pedágio mínimo. Mas a Polícia Federal, por exemplo, 0 de pedágio. O que nós gostaríamos, e a nossa briga inicial, é que nós não teríamos inicialmente a integralidade e paridade e nem teríamos o pedágio. Entendeu? Era 0%. Sim. Quer dizer, ia ter que pagar 100%. Então, nós brigamos e conseguimos manter na Polícia Federal a integralidade, paridade, mas não houve regra de transição nenhuma. Então, idade mínima, 53 anos, por exemplo, paga mais 6, 7 anos quem tinha... Quem entrou mais cedo, na verdade, acabou sendo prejudicado. Tá? Tinha colega da Polícia Federal, faltavam 15 dias para aposentar, está devendo mais 4 anos. Não houve regra de transição para a Não houve regra de transição para a Polícia Federal. E houve uma idade mínima estabelecida. Eu era totalmente favorável à reforma da Previdência, sim, desde que quem está no jogo já tivesse a regra de transição, como acho que houve 17% as Forças Armadas tiveram. Sim. Regra de transição. De aumento, né, do tempo né? de serviço. Do exatamente. Tempo de Houve uma regra de transição para quem já estava na ativa, né? 17%. Normalmente a gente tem polícia ficando um pouquinho mais, o pessoal que fica no abono permanência, até aí tudo bem. Agora, pagar mais 6, 7 anos,
Então, houve uma injustiça no meu ponto de vista. Agora, se a polícia militar fosse desmilitarizada, o que ia acontecer? Todo mundo pagando 6, 7 anos, entendeu? Correndo o risco de não ter a integralidade, paridade. Então, eu sou contra a desmilitarização. Esse é um lado... Esse é a parte jurídica, né? Esse primeiro ponto jurídico, que o senhor se refere.